Peter Drucker é uma curiosidade, mas o Peter Drucker vocês conhecem a respeito de administração, guru de administração e tudo, né? Eu acho que já fiz referência a ele aqui outro dia, e particularmente a esse livro. E tem o livro do Peter Drucker, esse, A Tentação de Fazer o Bem, e tem um outro que é idêntico, análogo, né? Nada de plágio, mas é a mesma ideia trabalhada de outra maneira, do John Kenneth Galbraith, que se chama O Professor. Então, tanto esse, A Tentação de Fazer o Bem, como o outro, O Professor, do Galbraith, tem a ver com essa relação meios-fins. O que é esse aqui, A Tentação de Fazer o Bem? É um romance, né, que o Drucker escreve, ele que é um técnico da administração, ele escreve esse romance que é assim, um reitor de uma universidade americana, ficção, mas um reitor que tem as informações e tem os elementos para demitir um professor que não tem um desempenho adequado. E qual é a tentação de fazer o bem? Vai contemporizar e dizer, não demitir. Não, deixa e vai levando, né? E o livro é moralista, é uma fábula moralista bem simplesinha, mas aí as coisas vão acontecendo e uma coisa vai levando a outra, e uma coisa vai levando a outra, e de repente ele perde totalmente o controle, pede demissão e tem que cair fora da universidade em que ele era o reitor, né? Tudo diretamente encadeado, né, como uma fábula com uma moral bem simplesinha, que é assim, se tem que fazer na gestão e não faz, paga o preço, né? Mas é interessante, é simples, né? Mas é interessante. E o do Galbraith, que eu não achei para trazer, o do Galbraith, O Professor, é a história também de um professor universitário, uma universidade também americana, ficção, né? E ele resolve ganhar muito dinheiro na bolsa, investir e tudo, para mostrar como isso é uma questão de inteligência, uma questão de competência, né? Ele é o bom e vai ganhar muito dinheiro. Ele não é um capitalista, ele não está querendo acumular dinheiro, não está querendo... Ele só quer provar que, não é? que ele é o bom, né? Ou coisa assim. E aí ele começa esse jogo e começa e ganha realmente muito dinheiro, mas só que o romance é o seguinte, ele vai ficando igualzinho a todos os que se pautam na vida, o que eu quero é ganhar dinheiro, né? Então ele o tempo todo está dizendo para si mesmo que ele não é assim, ele está ganhando só para provar a capacidade intelectual dele. Só que a prática dele, continuamente, vai se aproximando dos maiores assim, tubarões e capitalistas, jogando o jogo, porque ninguém entra para jogar um jogo desse e ganhar vestido de anjo, né? Ele ganha, mas o caráter angelical dele vai embora, né? Mas isso é para quem está lendo, observar. A mensagem o tempo todo dele não, eu estou aqui porque é uma questão lógica, é uma questão de inteligência, eu só estou querendo mostrar isso, né? E sem valor. Mas é esse livro do Galbraith, né? O Professor. Tem o livro da Rosa de Luxemburgo, que é da esquerda mais acentuada e tudo, mas é um livro que se chama Reforma ou Revolução. A problemática é o tempo todo na discussão, reforma ou revolução, é essa daí, né? Porque quem pensa numa revolução tem os fins supostamente muito claros, não é? E não tem paciência dos meios, né? Que mas esse Congresso que está aí não dá, tem que fechar o Congresso, né? Fecha, depois a gente começa de novo, do zero. Foi assim com todas as revoluções, inclusive as nossas aqui internas e tudo, né? 64, e fecha e depois abre direito, porque esperar na próxima eleição e que você melhore assim, assado, isso não tem paciência, né? Então a problemática da reforma ou revolução é essa, né? Prevalecem os fins e aí eu fecho os olhos para os meios e quebro e bato e arrebento em busca do bom fim, não é?
ou eu tenho que ter compostura aí na relação com os meios. E um autor absolutamente surpreendente, eu queria saber se algum de vocês até já ouviu falar do Jean-Marie Guyot. Jean-Marie Guyot. Nossa, eu quando encontrei esse autor, já faz algum tempo, fiquei super surpreso. Morreu com 34 anos. Nietzsche cita o Guyot. Goethe, nos livros do Goethe, Goethe e o Nietzsche citam o Guyot. Então eu fui atrás por conta de uma dessas. Aí eu vejo que o Guyot era um moleque que morreu com 34 anos, né? Escreveu 3 ou 4 livros, só coisa da pesada. Um livro é sobre a ideia do tempo. Tempo. Um outro é sobre a religião, a ideia da religião, de uma maneira totalmente filosófica, ampla, né? Muito bonito. E esse daqui, crítica da ideia de sanção. Crítica da ideia de sanção. Né? Aqui o que ele vai discutir, numa palavra, é assim: se a pessoa faz uma besteira e realmente, sinceramente, se arrependeu, para que a sanção? Né? Agora, se ela não se arrependeu, de que adianta a sanção? Se sinceramente está preso, mas não se arrependeu, está esperando sair para fazer pior ou qualquer coisa. Então, como o caminho não é a sanção, é uma coisa absurda, né? Radical, mas bem fundamentada, muito interessante, né? Não importa de que lado você fique, você pode dizer, é um jovenzinho que não tem nada a ver. Só lembra que o Nietzsche e o Goethe citam o Guyot toda hora, não é? Ele foi realmente um jovem assim, brilhante e tudo. Não tem os detalhes de como ele morreu, né? Mas morreu muito cedo, né? Mas é interessante. E, assim, um livro limpo, tranquilo, para se ler como um romance e tudo, é o livro do Passmore, que se chama A Perfectibilidade do Homem, não é? A ideia de perfectibilidade é praticamente a ideia de paciência, né? Do aperfeiçoamento das coisas. A gente tem que caminhar no sentido de que cada dia você cresce, cada dia você isso, aquilo. O anti-reforma ou revolução, não é? É esse elogio do crescimento e do aperfeiçoamento das instituições, das pessoas, né? Mas a perfectibilidade como um valor. Todo dia você ter a sensação de que está crescendo, está melhorando e coisas assim. E é um filósofo de peso, o Passmore. Bom, então, é isso. Estão colocadas aí algumas questões sobre os fins e os meios. Agora vamos ouvir as perguntas, o que vocês trouxeram e oralmente aí colocar em cima da mesa. Hã? Sobre o tempo, crítica da ideia do tempo também? Não. É crítica da ideia do tempo, ou algo parecido. Mas os 3 livros dele, a única editora que levou a sério é a Martins Fontes, que é essa coleção vermelhinha. Quem vai na livraria acha fácil essa coleção vermelhinha da Martins Fontes, olha, aí, né? Tem 50, 60 títulos de autores diferentes. O Guyot publicou 3 livros, os 3 estão aí, são 3 volumes dessa coleção. 2 são pequenininhos assim, e esse sobre a religião é um livrão de 800 páginas dessa coleção, né? Então não é difícil de achar, porque são livros recentes. Professor, quando ele fala da sanção, ele propõe, então, o que fazer, já que de um lado ele dá uma terceira. Não assim como uma terceira via, mas ele analisa para você procurar o que fazer a partir, para você ver o que fazer a partir das 2 limitações, não é? Essa posição de que se arrependeu, se sinceramente se arrependeu, para que punir, né? É uma vingança. No fundo, o tema do livro é a simetria ou a assimetria.
Porque a simetria é tentadora. Fez, paga. Não é? A pena é a questão da simetria. Fez, pagou. Agora, a simetria em termos éticos, só o máximo que nos leva é a lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Não é? A coisa mais assimétrica que existe é o perdão. Não é? Perdão é um ato assim, absolutamente assimétrico. Olha, Julián Marías já apareceu aqui várias vezes, não é? O autor. Ele faleceu, deve fazer 10 anos, uma coisa assim, não muito. E tem um filho que é escritor, romancista, e que saiu nos jornais, revistas, e ultimamente tem saído. Filho do Julián Marías, chamado Javier Marías. Vocês viram no jornal? E o último romance do Javier Marías é sobre o perdão. É muito interessante. Eu ainda não achei, eu vi anunciado, às vezes eles anunciam, já fazem o marketing, mas ainda não chegou na livraria, né? Mas estou de olho, né? E é sobre o perdão. E o pai, o Julián Marías, escreveu muito sobre a dádiva, o dom, não é? E o perdão como a maior das dádivas, né? Porque o perdonare, o per aí é de perfeito. Perfeito é feito da melhor maneira possível, né? E o perdonare é a doação mais perfeita, né? A doação feita da melhor maneira possível é o perdão, né? E é um romance sobre o perdão, então, porque o Javier Marías, ele é conhecido como romancista, né? Na literatura, que é a praia dele é a literatura. Bom, questões então? Vamos lá? Eu falei do mesmo texto que a Marta falou, do Norberto Bobbio, né? Uhum. Onde ele faz a argumentação em torno dos valores morais que percorrem políticos e projetos políticos. Sim. Falando dessa diferenciação entre a ação do cidadão comum e do político. Entre uma moral monista, que afirma valores comuns, onde a gente teria apenas exceções, né? E uma moral dualista, que afirma a moral do governo e a moral do... quer dizer, específico ao governo, né? Como a distinção entre moral de princípios e moral de responsabilidade. Sendo a moral de responsabilidade relativa aos resultados que se alcançam. Sim. Os problemas morais, quaisquer que sejam, permeiam a esfera da vida política. Uhum. Aí eu fiz duas perguntas, eu acho que eu vou para a segunda, porque tem relação com a educação, então eu acho que é interessante, né? Aí eu pensei, uma moral fixada apenas às consequências e que não questiona o fundamento, ela também é nociva. Então, se tem a moral do fanático, que está só no princípio, que também ela é complicada, aquela que só pensa no resultado da ação, ela... Também é condenável. Aí eu problematizei uma coisa que a gente vem também discutindo na aula que eu venho estudando, né? Depois que o Brasil, nos anos 90, firmou pactos para a erradicação do analfabetismo e de garantia de qualificação dos indivíduos, utilizando inclusive de ajuda internacional, essas metas se tornaram essenciais, né, para ser atingidas e apresentadas com base em estatística. Estes fins justificam os meios? Teriam que educadores e cidadãos pagar o preço dessas decisões? Será que essas decisões e acordos foram tomados pensando-se no bem comum? Nossa, na mesma década eu fiz a mesma pergunta, só que na outra visão. Fala então. Não, a questão dos anos 90, que com a questão do plano real, o que ele fez em todo o cenário econômico. Foi a flutuação do dólar, do real frente ao dólar, do real para $1, a questão das privatizações, a redução da tarifa de importação e o realinhamento do câmbio real. E aí tentando buscar essa estabilidade econômica dos anos 90. Então toda essa questão do plano real acabou impactando depois nos anos 2000, que os ricos foram ficando mais ricos, e aí passaram a investir fora do Brasil, os pobres mais pobres deixaram de comprar aqui no país, perderam o poder de compra, e as desigualdades ficaram ainda maior. Tudo isso também impactou a escola e os sistemas todos de ensino nos anos 2000. Agora a gente está em 2015
E a gente tem os dois cenários. As crises econômicas, porque quase ninguém tem poder de compra, né? A visibilidade do Brasil, que era ruim numa década, agora também está uma visibilidade tanto política quanto econômica prejudicada, e esses reflexos todos voltam a prejudicar, porque qual é o encaminhamento nacional que a gente tem de educação nessa crise toda? Não se tem investimento. As escolas municipais, por exemplo, não receberam repasse de verba esse ano federal. Agora, isso é forte. E aí os fins dos anos 90 justificaram os meios justificaram o fim, e aí a questão que eu encerro é perguntando exatamente isso. Os fins prevaleceram? Os meios foram suficientes? Parece-me que os fins não justificaram o meio e os meios não levaram a um término deste fim. O que a gente tem hoje com avaliação? A gente tem a método de conseguir uma pontuação de avaliação. O IDEB é o fluxo escolar, né? É que a avaliação acabou sendo fim. Ela se tornou ela não é mais meio. Agora, essas discussões, elas... eu estou me lembrando aqui do ensaio que o Osório escreveu, que é sobre a situação política, né, do Brasil hoje, e ele começa de uma maneira assim, extremamente interessante e tudo, e eu que registrei depois, eu vou passar para ele, como dessas considerações gerais e sobre as quais a gente não tem grande discordância, já se passa para outras muito específicas, do tipo Eduardo Cunha, é assim, é assado, não é? E se fala muita coisa assim, miúda sobre uma pessoa ou outra pessoa, não é? Eu me lembrei disso vendo a fala da Andréia, não é? E de alguma maneira também é menos, mas a da Cláudia. Quer dizer, o grande risco nessa discussão política em sentido mais amplo é a gente ficar nas miudezas, não é? Das pessoas e nas coisas assim, porque há questões grandes de princípio, não é? Essas a gente tem que brigar por elas e ir até o fim. E essas questões são decisivas, você não está para embromar, de dizer eu quero, mas não quero, né? Agora, na questão dos meios, aí vale a delação premiada, né? Quem lê o livro do Guiot vai se perguntar também assim, que sentido tem, não é, isso de se pagar a fiança? Que sentido tem a fiança? Jurídico, assim, ético. Quer dizer, o Marinho está lá preso, mas ele pagou uma fiança de 57 milhões de reais, né? E por conta disso ele pode ficar no apartamento dele, bonitão, lá, né? Na Quinta Avenida e tudo, pode? Qual é o logos disso? Qual é a lógica disso daí? Não é? E a fiança, o valor é um pormenor. Pode ser um acidente de trânsito, o cara pagar R$1.500 ou R$3.000 e vai embora. E vai embora. Qual é o sentido da fiança? Não é? Se tiver. E o problema está exatamente aí. Mas o problema, Marta, está exatamente aí. Quem tem paga e aí alivia a culpa ou como é que fica? Não é? Então, há discussões grandes de princípio. Então, o livro do Guiot é um pequeno livro sobre uma coisa grande, enorme, que é a ideia a ideia de sanção, como é que fica, não é? Se justifica, qual é a lógica, qual é a ideia de justiça subjacente, né? E as coisas assim, periféricas, que fazem parte, que compõem tudo, nada é impertinente, mas que se eu me perder na discussão de uma coisa dessas menores, não é? Por exemplo, a questão do analfabetismo, né? Isso é uma aberração, a gente ter na Constituição brasileira um artigo que diz que é a nossa meta erradicar o analfabetismo. Ter na Constituição isso é como se a gente pensasse que a vida inteira a gente tem que ter analfabeto, né? E a vida inteira a gente está aqui para erradicar o analfabetismo.
o analfabetismo é uma coisa assim, não pode existir como uma questão de princípio, não tem como contemporizar, não é? Não é uma questão de grana, não é uma questão de grana, países sem um tostão furado, mas que fizeram uma revolução, Cuba, por exemplo, né? Eliminaram o analfabetismo em pouquíssimo tempo, porque quem sabia um tostão ensinava para quem sabia meio tostão, e quem sabia meio ensinava para quem não sabia nada, e em função de um projeto, de um fim assim, e o analfabetismo acabou, não é? Então, não tem como ficar... Agora, pôr no texto da Constituição que nós queremos eliminar o analfabetismo é uma questão que beira assim, a brincadeira, né? Assim, é motivo de piada em alguns contextos mais jurídicos, isso daí. Como era, no caso da Constituição nossa, a fixação da taxa de juros anual em 6% ao ano, não foi? Quando a Constituição foi... promulgada, então tinha isso lá, que a taxa de juros anual não podia passar disso. Quer dizer, você está de acordo com isso ou não? É um detalhe, mas isso não é tema constitucional, né? Para obrigar todos a terem a mesma visão, né? Não é tema, é um pormenor.